Queria bater um papinho aqui, bem do nada, do jeito que eu gosto. Sem avisar ninguém, eu simplesmente apareço. Queria falar uma coisa interessante com vocês. Deus tem me ministrado muito sobre uma visão integrativa sobre nós mesmos. Não existe a gente separar o espiritual do mental, do físico, do corpo. Tudo é um só, vocês concordam? Terminei de trabalhar agora e tava lendo aqui um negocinho e ia deitar, mas eu li uma mensagem que me fez querer vir aqui falar com vocês. Obrigada pela mensagem. Eu queria ler pra vocês aqui um versículo que fala muito sobre isso, sobre o olhar integrativo que nós devemos ter sobre nós mesmos. Portanto, está em Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. Eu falei que era só versículo 1, eu tô no 2 já. Não, é só o 1 mesmo por enquanto. Aqui a gente pode ver o corpo. O corpo, ele não é um obstáculo para a espiritualidade. O corpo, ele faz parte da adoração. A gente não adora Deus só com o espírito. A gente adora a Deus com tudo que nós somos, certo? Tô achando engraçado porque dificilmente eu venho aqui falar de Deus sobre essas coisas, mas hoje me deu vontade de falar. E eu acho que eu farei isso mais vezes, tá? Dormir bem, se alimentar corretamente. E isso fala diretamente comigo, pega diretamente na minha ferida. Porque vocês sabem que eu tenho dificuldade de me alimentar corretamente. Me esforço muito, mas tô longe de estar no lugar que eu gostaria de estar, nessa área, sabe? Se exercitar, isso eu já tenho feito muito bem. Evitar excessos, isso também é adoração a Deus. Tu já parou pra pensar nisso? Dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, evitar os excessos, também é uma forma de adoração a Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é um assunto que a gente não vê as pessoas falando nas igrejas. Mas está na palavra. Se a palavra diz que eu preciso apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, como é que Deus... Voltei? Acho que eu voltei, né? Tem alguém aqui? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me vendo? Dá um joinha se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, porque parece que eu dei uma caída, mas eu acho que eu voltei. O inimigo tentando me paralisar, mas não vai. Nós vamos continuar. É bem rapidinho, tá? Eu quero falar, então fica aqui. Como é que eu vou me apresentar? Ai, obrigada. Como é que eu vou me apresentar a Deus como um sacrifício santo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se eu não cuido da minha aparência, se eu não pratico atividade física, se eu não tô bem fisicamente, se eu não tenho um condicionamento, se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem? Como é que eu vou me apresentar a Deus de qualquer jeito? Será que eu amo ao Senhor o suficiente a ponto de sacrificar algumas das minhas vontades ou da minha falta de vontade? Caramba, será que eu amo o Senhor o suficiente? Falando comigo agora, de Ellen para Ellen, a ponto de deixar de comer algumas coisas que eu gosto muito, mas eu sei que eu preciso deixar de comer. Pois, o pecado, ele frequentemente
se manifesta através do corpo, certo? Mas Deus também manifesta a glória dele através do nosso corpo. Então, gente, adoração a Deus não é só o espiritual. É o físico. Opa, quase cai aqui. É o físico, é o mental. E aí a gente entra no mental. Culto racional. O que é um culto racional? Isso nos mostra que Deus deseja que a gente tenha uma fé consciente, não automática, não baseada naquilo que as pessoas falam pra gente que é certo e que é errado, mas uma fé consciente. E como que eu busco uma fé consciente? Aqui na palavra, no relacionamento que eu tenho com Deus. Culto racional, uma fé consciente. Gente, eu tô aqui elaborando tudo agora com vocês, tá? Interessante, né? Eu tô falando aqui e tô pensando. E aí a gente vai pro espírito. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A entrega é diária. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A entrega é diária. Ela é voluntária. E motivada pela graça. Não pela culpa. Eu entrego, eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o meu culto racional. É meu culto racional. É com intenção. Eu faço com intencionalidade. Eu me programo para me apresentar diante de Deus, para buscar o Senhor. Eu me programo para me apresentar ao Senhor da melhor forma. Eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, do meu físico, eu cuido da minha mente e eu cuido do meu espírito para me apresentar ao Senhor da melhor forma. Porque eu amo o Senhor. E eu quero dar o meu melhor a Ele. Se eu quero dar o meu melhor a Ele, eu vou buscar o meu melhor. E não, gente, não é só espiritual. Muitas vezes a gente aprende na religião que é o espiritual. Não é só espiritual, gente. É físico e é mental. Vamos pro versículo 12. Pro versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas versões diz pela renovação da vossa mente, pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O corpo, ele acompanha aquilo que a mente acredita. Geralmente começa na minha mente e depois se manifesta no meu corpo. Certo? Se eu na minha mente, se eu coloco na minha cabeça que eu vou me alimentar bem hoje, que eu não vou comer açúcar, que eu não vou comer besteira, se eu coloco na minha cabeça isso, se na minha mente eu já mudei isso, eu consigo mudar isso no meu corpo. Entende? Por isso que eu preciso renovar minha mente. Eu renovo a minha mente para que isso se manifeste no meu corpo. Vocês estão entendendo? Dizem pra mim se vocês estão entendendo. Eu nem sei se tem alguém aqui na live, nem tô prestando atenção. Mas me digam pra mim se vocês estão entendendo, se vocês concordam com isso ou não. Se vocês não concordam, falem também. Maus hábitos que a gente tem, muitas vezes, eles são fruto dos nossos pensamentos ruins que a gente repete para nós mesmos o tempo todo. Tantas vezes a gente se deprecia, sabe? Tantas vezes a gente tem pensamentos tão ruins sobre nós mesmos. Tu sabe que eu, quando tô na academia, quando tô fazendo uns treinos
que eu acho mais desafiadores pra mim. Eu adoro fazer treino em dupla. E eu arrumei uma ótima dupla pra fazer esses treinos. Porque ela é mais forte que eu. E eu olho pra ela e falo, não, a gente não vai fazer com essa carga não, porque eu não vou conseguir. Ela fala, você vai sim, vamos fazer com essa carga sim. E eu sempre consigo. Sempre, quase sempre. Quase sempre. Muitas vezes eu não acredito em mim mesma. Mas as pessoas acreditam às vezes mais em mim do que eu mesma. Às vezes as pessoas vão lá, vai lá que você vai conseguir. E eu acho que eu não vou conseguir. Porque pensamentos ruins que eu fui acostumada a ter sobre mim mesma, que eu era fraca, que eu não conseguia, que eu não dava conta. Pensamentos que foram colocados aqui dentro há muito tempo, que ainda rondam a minha cabeça. Gente, eu sou psicanalista, mas eu tô longe de ser perfeita. Longe de ser perfeita. E eu gosto de falar sobre essas coisas aqui bem real, aqui bem vida real com vocês, pra vocês verem que eu não sou perfeita. Longe, muito longe disso. Eu tenho minhas vulnerabilidades. Ai. Então, quando eu penso que eu vou conseguir, que eu vou lá e vou fazer, quando eu me desafio, eu mudo no meu físico algo que começou aqui. Vocês entendem a profundidade disso? Eu tô viajando. Aqui tá o centro da transformação. Não é maquiagem emocional. É a mudança de identidade. É você entender quem você é em Deus. É a mudança de identidade. É você entender e aceitar. Primeiro você entende quem Deus quer que você seja. A identidade que Deus tem pra você. Depois você aceita. Depois você toma isso pra você. Muitas vezes, Deus mostra pra gente, mas a gente não aceita, a gente não recebe, a gente rejeita. Caramba, muitas vezes a gente rejeita. É verdade. E eu vejo muito isso no meu trabalho, na clínica. Isso aparece muito como crenças limitantes, que são muitas vezes substituídas por novas crenças boas, dessa vez. Traumas que deixam de definir quem a pessoa é. Porque sim, gente, muitas vezes nós somos totalmente movidas pelo... Nossa, tô com a blusa suja. Muitas vezes nós somos movidos pelos nossos traumas. E muitas vezes os nossos traumas estão comandando a nossa vida. Estão dizendo quem a gente é, quem a gente deixa de ser. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que deixar de fazer. Nossos traumas estão brincando com a nossa identidade. Roubando a nossa identidade. Roubando quem nós somos em Deus. E a melhor coisa é quando nós descobrimos. Claro que Deus nos mostra muita coisa. Mas em terapia, que os nossos traumas não precisam definir quem a gente é. Ok, nós vivemos isso, nós tivemos essas experiências traumáticas, mas isso não pode definir quem nós somos. E aí eu começo a assumir a minha nova identidade, aquilo que eu realmente sou. Quem eu sou de verdade. Porque, gente, tem pessoas, tem muita gente, não são poucas, que passam uma vida inteira sendo aquilo que gostariam que ela fosse. E não aquilo que ela realmente foi colocada no mundo pra ser, sabe? Tem muita gente que passa uma vida inteira pra suprir a expectativa dos outros. E aí eu pergunto, mas quem é você? Eu não sei. E o que você gosta? Eu não sei. O que você quer pra sua vida no futuro? Eu não sei. Onde você quer morar? Não sei. Não sabe, gente. Tá com a identidade totalmente perdida. Não sabe quem ela é. Viveu tantos anos pra agradar os outros. Né? Padrões familiares que muitas vezes nos governam. E aí eles param de nos governar. Param de governar nossas escolhas. A gente para de sentir culpa por não suprir a expectativa da nossa família. Porque sim, assumir a sua identidade, entender quem você é
entender onde você quer chegar, quem você quer ser. Implica em desapontar algumas pessoas, principalmente dentro da família. Significa não suprir a expectativa que colocaram sobre você. O Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. Não é uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento é muito rasa. É a ponta do iceberg. O comportamento é a ponta do iceberg. A gente precisa ver tudo que está lá dentro, embaixo da água que ninguém está vendo. É isso que é importante. O comportamento é a consequência da mudança que acontece dentro da gente. Eu mudo os meus pensamentos para que eu mude o meu cuidado comigo mesma, meu corpo, meu físico, para que eu consiga ter um melhor relacionamento com Deus. Entendendo que o físico e o espiritual, eles andam juntinhos. Não tem como separar. Vocês estão entendendo? Acho que eu vou parar por aqui. Bom, é isso. Romanos 12, 1 e 2. Em breve eu volto para falar mais. Se vocês gostaram dos meus devaneios, os devaneios da madrugada. Se você gostou, comenta aqui depois. Me diz o que você acha. Eu vou deixar salvo, tá? Me despeço de vocês. Talvez eu volte. Não sei quando. Beijo a todos. Tchau, tchau. Como é que eu saio aqui, gente? Que eu não sei se fechar a live. É só apertar no X.